26. Gênesis, capítulo 26. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para junto com a igreja do Senhor, adorá-lo e também estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando ao pastor Maurício, a sua esposa, a pastora Cíntia, a seu filho e a toda a sua família. Que Deus continue abençoando. São 7 anos de bênção, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Hoje tem gente que não ouviu ainda não, né? São 7 anos de bênção, né? Glória a Deus. Desde quando a pastora Cíntia me ligou, Deus colocou no meu coração uma palavra de Deus para trazer para a igreja. Amém. Eu creio que ela vai falar com você nesta noite. Amém. Fala com o seu irmão assim: eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Até na alma. Se você não der glória a Deus, se você não der aleluia, eu vou sair de perto de você. Porque eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Gênesis capítulo 26, versículo de número 20 a seguir, que diz assim o texto: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, ou mudando-se dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo adorado o nome do Senhor, levantou ali a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Podemos acertar glorificando o Pai. Amados e queridos irmãos, o texto bíblico que nós lemos aqui nessa noite, creio que é um texto conhecido de todos aqueles, até mesmo aquelas que fazem o uso constante ou habitual da leitura da Bíblia Sagrada. Eu gosto de ler este texto, e desde quando me fora feito o convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus, e eu orando a Deus, Deus veio colocando em meu coração este texto, que fala-nos a respeito do patriarca Isaque. A história de Isaque, ela não tem uma intensidade tamanha quanto ao do seu pai Abraão, e também do seu filho Jacó, ou até mesmo do seu neto José. A história de Isaque é uma história rápida no Gênesis, desde o seu nascimento, o seu crescimento, logo após o seu casamento, e logo após também a morte de Abraão. Logo antes mesmo de Abraão morrer, ele repartiu tudo aquilo que ele tinha, dando aos seus filhos, mas a maior parte dando a Isaque. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão morre. Isaque, ele passa a ser o depositário
da promessa que Deus havia feito a Abraão. E aqui em Gênesis capítulo 26, o texto vai dizer em seu contexto que houve outra fome, além da que já havia ocorrido nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão, no capítulo 12, versículo 10 do Gênesis, se você for ler, você vai ver que também houve uma fome. E a Bíblia diz que Abraão tomou o caminho à terra do Egito. Mas se você for pegar a Bíblia Sagrada, Isaac aqui, ele é direcionado por Deus a ir até a terra de Gerar e habitar naquela terra. Deus dá a direção a Isaac. Ele toma um caminho contrário ao do seu pai. Abraão foi para o Egito, já Isaac vai para as terras de Gerar. E diz o texto sagrado que ele foi se amistar com Abimeleque, que naquele tempo era rei dos filisteus. Abimeleque, assim como o faraó no Gênesis e no Êxodo, é um título dinástico, porque morria-se o rei dos filisteus, levava-se o título de Abimeleque. Abimeleque, tanto Abraão, até mesmo quando Isaac tiveram contato com o rei chamado Abimeleque. Gênesis capítulo 20, a Bíblia diz a partir do versículo 1 a seguir, que Abraão também tiveram contato com um Abimeleque. E a Bíblia também diz que Isaac, ele nasceu nas terras de Gerar. E o texto sagrado diz que Isaac, indo ter os filisteus, em um período crítico de muita fome, a Bíblia diz que ele foi morar ali por direção de Deus, porque o próprio Deus disse para ele, aparecido para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. E a Bíblia Sagrada diz que ele descendo até ele indo na direção que Deus lhe direciona. Porque eu vim aqui nessa noite pregar para uma igreja que está em festa, mas também pregar para uma igreja que tem promessas de Deus na vida. Eu não falo de igreja, eu não falo do templo que nós viemos ou saímos da nossa casa para cultuarmos a Deus. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim e eu falo de você. E você somos a igreja de Jesus Cristo. Onde você está, seja qual for o percurso que você fazer aqui em Goiânia, você é a igreja de Jesus Cristo. Para você tem que ver você como igreja, como representante de Deus aqui na terra, com a presença do Espírito Santo e com a ação de Jesus Cristo na sua vida. E eu tenho certeza e convicção que antes desta reunião terminar, Deus vai fazer algo poderoso na minha e na sua vida. O texto sagrado diz que ele toma caminho até a terra de Gerar, vai morar entre os filisteus. E os filisteus perguntam a ele a respeito da mulher que estava na comitiva, que era sua esposa Rebeca, porque era uma mulher bela, era uma mulher atraente. E perguntando-lhe acerca da sua mulher, ele disse: ela não é a minha mulher, ela é apenas a minha irmã. E diz a Bíblia Sagrada que teve um certo dia que o rei Abimeleque estava em uma janela. A Bíblia não diz qual era a janela, Edgar, mas ele estava numa janela. Diz a Bíblia que ele, observando na janela Isaac acariciando Rebeca, de uma maneira que o irmão não acariciava outra irmã. E diz a Bíblia Sagrada que o rei chama Isaac até na sua presença e diz para ele: esta mulher, ela não é a sua irmã, ela é a sua esposa. Aí, de maneira repreensiva, diz o texto sagrado que Abimeleque diz para ele: já pensou se algum do nosso meio, ou o homem do nosso meio, tivesse pegado esta mulher, coabitado com ela, deitado com ela, você teria trago sobre o nosso povo um grande delito, ou um grande pecado. E diz a Bíblia que Abimeleque deu a ordem seguinte: ninguém toca neste homem e ninguém toca nesta mulher, porque quem tocar nele, quem tocar nela, vai morrer. E a Bíblia Sagrada diz que depois de um certo período de tempo, a Bíblia diz que Isaac, ele semeou sementes na terra,
E diz a Bíblia que no mesmo ano ele colheu 100 medidas de semente, algo que ninguém havia colhido. Sabe por quê? Porque Isaac estava debaixo da promessa. Se tem uma coisa que Deus priva, eu estava conversando com um amigo meu lá em casa, lá aqui eu moro, lá na favelinha do Veracruz, pastor Maurício lá perto, conversando com um amigo meu, nós dialogando acerca da Bíblia. Se tem uma coisa que Deus priva, é a aliança. Olha para a nação de Israel. Deus, aquela nação é uma nação pequena, é uma nação que muita gente não dá muita coisa, mas Deus tem uma aliança com aquele povo, por causa de Abraão e por causa do rei Davi, e por causa de Messias também viria de lá. Mas agora voltando para o texto, Deus é Deus que priva pela aliança, Deus é Deus que priva pelas promessas. E eu vim aqui dizer para você, talvez o cenário pode ser de sequidão, talvez o cenário pode ser crítico para muita gente, mas é o tempo de você lançar semente e colher para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Irmão, eu estou sentindo a liberdade para pregar aqui nessa noite. Entrei ainda onde que Deus quer que eu entre. Eu não apenas na introdução, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estava ontem lá em Belo Horizonte, dentro do mar, orando, porque eu gosto de subir um monte para orar. E falei, meu Deus, que o Senhor veio ungir a minha boca, que o Senhor veio ungir meus lábios. Eu não fiquei no quarto de hotel vendo televisão, não, irmão. Porque no final, se tem uma coisa que pesa nos meus ombros, é a responsabilidade de levar o Evangelho a sério. Eu estava orando a Deus nessa tarde, dizendo, Senhor, se comigo, me dá graça, fala da minha igreja, e Deus falou comigo, fala com o meu povo, que é tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. É tempo de você semear, porque você vai correr para a glória do nome do Senhor. Fala com o teu irmão, fala com o teu irmão. É tempo de você semear, é tempo de você semear, é tempo de... Se você tem promessa de Deus, e se você crê que não está aqui, rasga teu pulmão, enche a tua boca e dá glória a Deus. Olha, você aceita, por gentileza. Aleluia. E o texto sagrado diz que ele semeou, colheu algo incomum. E diz a Bíblia que a partir da primeira colheita, porque ele estava debaixo de uma promessa sonoplasta, e diz a Bíblia sagrada que os filisteus começaram a olhar para ele com os outros olhos. Eu vim aqui dizer para você, a partir do momento que Deus começar a fazer alguma coisa na sua vida, vai ter muita gente que tratava você bem, mas vai começar a olhar de outro jeito. Tem muita gente que nos trata bem a partir do momento que a gente não é nada, mas a partir do momento que Deus começa a fazer alguma coisa, ele quer virar as costas, ele fala, ah não, quer nos deixar de lado. Mas eu vim aqui dizer para você, independentemente de quem esteja do teu lado, eu vim aqui dizer que o Todo-Poderoso está com você. Ele vai te abandonar. E diz a Bíblia Sagrada que os filisteus começaram a invejar, porque cada além de semear e colher algo em comum, Deus começou a acrescentar. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a acrescentar depois servos, ovelhas, e diz a Bíblia Sagrada que o nome dele se tornou grande. Eu sou um pregador pentecostal e Deus me chamou para ser profeta. Eu vim aqui dizer a você que Deus pode fazer o teu nome se tornar grande. Deus pode fazer o teu nome se tornar grande. Talvez na tua família, para muita gente você não vai chegar longe, mas eu vim aqui dizer, se Deus te prometeu, se Deus falou que você vai chegar, eu vim aqui dizer, todo mundo pode levantar contra você, porque toda a ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar. Para a glória do nome do Senhor. E o texto diz que os filisteus, além de invejar, diz a Bíblia que eles haviam entulhado os poços de Abraão. E diz a Bíblia Sagrada que
que eles começaram e falaram com Isaac. O rei Abimeleque disse: Isaac, você já se tornou mais poderoso do que nós, ou mais poderoso do que eu. O seu nome já é grande demais. Aparta-te do nosso reino. Eu vim aqui dizer para você: fala para o meu irmão, Abimeleque vai ser a ponte para o seu crescimento. Fala para ele. Mas é como você não entendeu por quê. Abimeleque vai ser a ponte para o seu crescimento. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi, porque Isaac estava debaixo de uma promessa. Porque quem tem promessa não retruca, quem tem promessa não briga, quem tem promessa não é bucado, não vai dar porrada, não vai pro UFC, não vai pro MMA. Quem tem promessa de Deus aguarda o tempo, aguarda a hora, aguarda o momento de Deus. Quem tem promessa de Deus não força, quem tem promessa de Deus não empurra a porta, ou não chuta a porta. Quem tem promessa de Deus senta, deita, descansa, porque ele sabe que Deus é um Deus que promete. Ele pegou toda a sua família e falou assim: vamos embora. Ele diz a Bíblia Sagrada. Ele foi habitar no local mais baixo de Gerar, foi habitar no vale de Gerar. Mas diz a Bíblia Sagrada que lá no vale ele começou a desobstruir os poços que o seu pai Abraão havia cavado. E diz a Bíblia que ele achou água viva. Ele achou água viva, ou seja, águas nascentes. Eu vim aqui dizer para você: Abimeleque pode estar te empurrando para o vale, mas mesmo no vale você vai achar água para a glória do nome de Jesus. Você não entendeu? Eu vim aqui dizer para você: talvez esse Abimeleque está te perseguindo, está dizendo para você: abaixo do nosso meio. Eu vim aqui dizer para você: mesmo no vale é tempo de você achar água e beber água para a glória do nome do Senhor. Fala aí, seu irmão, sim. É tempo de você abrir. Aquilo está fechado há muito tempo. Aleluia! É tempo de você saber que a sua vida de fogo aqui hoje, irmão. Aleluia! Sai daqui com a labareda de Jeová. Sai daqui com a pizzaria, mas entrar na pizzaria igual a labareda. Sai daqui, entrar na churrascaria, mas igual a labareda de Jeová. Deus te dá graça para você evangelizar no teu trabalho. Deus te dá graça para você evangelizar na tua rua. Porque Deus é Deus que levanta. E Deus não levanta homens, a levanta mulheres aqui nesta noite. Mas tem uma palavra ali porque eu estou na Bíblia demais. Diz a Bíblia, Edgar e pastor Maurício, que indo para o vale de Gerar, diz a Bíblia em algumas Bíblias que ele habitou, em outras Bíblias diz que ele estabeleceu-se no vale. Ou seja, Abimeleque queria desestabilizar as estruturas de Isaac. Mas quem tem promessa de Deus, mesmo no vale, ele fica no prumo, ele fica na direção de Deus. Eu vim aqui dizer para você: está passando pelo vale, está passando pela prova, está passando pela luta. Talvez não é luta financeira, porque nem de dinheiro não é sinônimo de alegria. Meu cartão bom, cartão de crédito bom, ou cheque especial não é sinônimo de alegria. Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro bom, tem dinheiro na conta, mas a vida sentimental está destruída, a vida do casamento está destruída tem muito tempo. Vive uma vida de fachada, vive uma vida de aparência perante a sociedade e até mesmo perante a igreja. Mas eu vim aqui dizer para você: este vale não é para te matar, este vale é para te colocar de pé, para mover você, para te levantar, para te dar estrutura, porque Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. E Deus deixa Abimeleque nos levar para o vale. E diz a Bíblia que lá no vale ele cavou um poço, achou água. E os pastores dos filisteus começaram a contender com os pastores de Isaac. Aí Isaac falou: esse negócio vai de Deus. Abriu mão. Porque quem tem promessa abriu mão. Porque ele sabe que está mais à frente é bem melhor do que está agora.
Isso aqui é contenda. Eu não quero isso para mim. Aí diz a Bíblia que ele foi mais um passinho, talvez à frente, porque ele diz em termos geográficos. Mas talvez ele foi em algum outro espaço, cavou um poço e achou a água também, mas contendeu por causa daquele poço, que significa sitna, inimizade, o ódio. Uma transliteração hebraica mais próxima de Satanás, que é acusador. E diz a Bíblia que ele abriu mão daquele poço. Mas tem algo aqui que me chama a atenção. Eu fugi da escola, não voltei a estudar depois que eu me converti. Mas a Bíblia que ele mudou-se dali. Na NVI, Nova Versão Internacional. E outras Bíblias diz que ele partiu dali. Fala com o teu irmão, noite de mudança. Fala para ele, arruma tuas malas hoje, fala para ele. Glória a Deus. Fala para ele, arruma suas malas hoje. Fala para ele, arruma as malas. É tempo de você arrumar suas malas hoje. Porque você está de partida hoje para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Não, eu estou sentindo uma graça poderosa de Deus aqui. Agora, com graça, eu cantar a palavra. Deus está me dizendo que tem pessoas que estão aqui que estavam precisando de ouvir esta palavra. E eu vim aqui dizer a você: arruma tuas malas espirituais hoje, porque é tempo de você ir na direção do Espírito, na direção do Espírito, na direção do Espírito. Porque eu conheço muita gente que tem promessa, mas que ficou preso em Ezequiel, e não abriu mão de Ezequiel, e ficou preso em Sitna. Sitna, contenta. Sitna, inimizade. Ezequiel, contenta. Mas Isaac não, vou abrir mão disso. Diz a Bíblia que ele mudou dali. Aí Deus falou comigo: a mudança não começa em termos geográficos, a mudança começa aqui. Aleluia. Não adianta você se locomover geograficamente se você não mudar isso aqui. Glória a Deus. Até o marido que briga muito com a mulher. Você vai mudar, amor. Minha mulher que diz: mas vamos mudar, amor. Só muda geograficamente, mas não muda espiritual. Eita Deus! Aleluia. Deus não está falando comigo hoje. A mudança começa aqui. Ele falou: obrigado, Padre. Tem promessa? Quer? Fica com isso. Isso aí é pouca água. Para quem tem promessa? Aleluia. Quer me dar água da fronteira? Porque a água, se você não der glória a Deus, vai descer do céu. Você já viu invejoso só bebe da água da contenda e da água da inimizade? Aleluia! Mas quem muda e vai para a direção que Deus deve indicar, Deus diz para ele: eu posso. Para você vai para ele, glória a Deus, para quem está ouvindo na internet, e também na
embora da casa, tá assim, ai, termina logo. E a Bíblia diz, aleluia, diz a Bíblia que abriu espaço, e ele só entrou. Deus abriu, ele só entrou. Eu vim dizer que Deus vai abrir, você vai só entrar. Quer dizer, Deus me levou ao seu espaço. Não tem coisa melhor do que você chegar aqui e falar: foi Deus que me colocou naquele. Sabe aquela promoção do teu trabalho que talvez está meio que agarrada? Não chegou ainda? É porque muita gente talvez tentou abrir para você, mas Deus vai abrir para você. O homem é terrível, já viu? O homem quando abre fala assim: eu que abri para ele. Brasileiro é terrível, eu dei um jeitinho para ele, eu dei uma forcinha, mas gostoso é quando Deus sabe. Gostoso é quando Deus abre. Já viu aquele camarada que está querendo casar, aquela menina que está querendo casar, aí Deus fica na internet, a gente vai ver no Facebook e fica falando: Senhor, estou solteiro, estou esperando o casamento. Irmão, tem lá em Deus, hoje tem muita gente que está dando compromisso, não sei o quê. Eu posso falar na igreja, pode falar. Irmão, isso aí é sério, isso é contenda, foge disso. Aguarda o espaço que Deus vai abrir para você. E quando não chega o namorado, e quando não chega o noivo, e quando não chega o esposo, adora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vai namorar com quem é frio, não, irmão. Vai passar pedreira. Vai casar com quem é frio, não. É Zeque. Isso é sítio. É Zeque, é sítio. Aguarda o tempo de Deus. Aguarda a hora de Deus. Para cada sapato tem seu par de meia. Não tem frio para titia nem para titia, não, irmão. Só aguardar o tempo, aguardar. Vou colocar a camisa bonita, colocar uma calça bonita, para pentear o cabelo bonito, o rapaz passar um gel no cabelo, passar um perfume bonitinho, chegar cheirosinho. Daqui a pouco chega a bênção de Deus na vida. É desse jeito, irmão. Mas a Bíblia Sagrada diz que é em todo espaço criado por Deus. E diz a Bíblia Sagrada que ele entendeu: se ele havia entrado no espaço criado por Deus, se Deus está na direção, era tempo de subir. Eu vim aqui dizer para você que é tempo de você subir. Eu não vim aqui lançar palavras ao vento. Eu vim aqui ser profeta de Deus para a sua vida. Talvez eu volte aqui ano que vem, mas eu vou voltar. Igual eu acompanho de vez em quando. Quando estou pregando os cultos online, eu vou ouvir você testemunhar que Deus alargou e Deus fez você subir. Deus alargou e Deus fez você subir. Deus alargou e fez você subir. Levanta as suas duas mãos. Levanta as duas mãos. Irmão, tem um som profético de Deus aqui. Feche os teus olhos. Eu já vou continuar, mas fecha ele. E levanta as suas mãos em forma de receber. Isso é para quem crê. Eu vim aqui dizer que Deus está largando hoje. Alabando que dará saio, candará barraio. Muita gente vai receber de Deus um milagre. Se prepare para você subir deste altar e tentei dizer também para toda a igreja ouvir: além de Deus abrir, além de Deus alargar o espaço, Deus me fez entrar, Deus me fez subir, Deus me fez entrar, Deus me fez subir. Só você que crê que eu
da bênção, lugar da promessa, lugar da aliança. Deus vai te colocar no lugar da bênção, no lugar da aliança, no lugar da promessa. Diz a Bíblia que Davi subiu para descer. E quem desceu quando ele subiu? Deus. Diz a Bíblia, apareceu-lhe o Senhor. Eu estava dizendo, assim embaixo. Você quer Deus. Eita Deus! Você vai entrar no espaço que Deus abriu para você entrar. Você vai subir e Deus vai descer. Você vai entrar no alargamento de Deus. Você vai subir e Deus vai descer para confirmar. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Deus de aliança e Deus de promessa. Aí Deus começou a falar: te abençoarei, dando a você toda a geração que vier após você. E diz a Bíblia Sagrada que Isaac entendeu que a partir do momento que Deus havia descido ali, era tempo de levantar o altar. Aleluia. Eu conheço um crente que tem altar só de olhar para o rosto. Glória a Deus. Ele está dando aleluia. Ele está dando glória a Deus. Glória a Deus. Ele Aleluia. está falando em línguas estranhas. O irmão está do lado dele, está falando nem. O irmão está do lado dele, está assim, aleluia. Ele está, aleluia. Eu estou posse. Porque ele é pastor de doido, faz umas caras feias, né, irmão? Aleluia. Faz umas caras feias, dá uns pulos doidos, ele faz ser louco, é maluco, irmão. Irmão, ninguém entende as coisas de Deus, não, irmão. As coisas de Deus é loucura mesmo, tem que pular, tem que saltar. É melhor do que pular carnaval, do que pular essa. É melhor chorar a presença de Deus, aqui no meu vídeo, Zé Camargo, Luciano, Leonardo, pelo amor de Deus. É melhor encher da graça e da presença do Espírito Santo. O texto sagrado diz que ele levantou o altar. Altar fala, lugar da presença. Não pode faltar tudo na sua vida. Pode faltar tudo. Só não pode faltar a presença de Deus na tua vida. O crente sem a presença de Deus é uma tristeza. Ele dá trabalho. Ele é triste. Eu não consigo viver um crente vazio. Viver eu Wesley, um crente vazio. Não, a gente tem que querer mais de Deus a cada dia. Querer mais do Senhor. Levantar de manhã e falar: Senhor, eu estou indo para o trabalho. Já vai ouvir aquele hino de fogo. Aleluia no carro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala assim: é, Senhor. Aleluia. Talvez você trabalha com vezes, fala: Senhor, o Senhor vai agir hoje, vai ficar com o Senhor de vender bem hoje. É, Senhor. Talvez você trabalhe em um lugar cansativo, mas Deus vai renovar as tuas forças. Mas busque a Deus pela manhã. John Bunyan dizia que aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente encontrará ele à tarde, porque foge da presença de Deus. Mas quem levanta de manhã e fala: Senhor, vai comigo, toma a frente, toma a direção. Olha a voz de Deus. Irmão, pode, na sua casa não existe esse negócio: o melhor lugar para mim estar é a igreja. Está errado. O melhor lugar para você estar tem que ser sua casa. Chegar na sua casa e falar: que lugar de paz. Aleluia. Igual eu vou falar aqui, vai lá para a família do outro mesmo. Não tem coisa melhor do que estar na minha casa. É bom demais. Olha para minha morena, olha para minha filha e fala: Senhor, muito obrigado. Aleluia.
sua casa, porque na sua casa tem que ter altar. Altar, lugar da presença. Aí diz a Bíblia que naquele altar, pastor Maurício, ele invocou, adorou o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele adorou a quem? Adorou a quem? Glória a Deus. Muita gente querendo se adorar, homem querendo se adorar. O único que é digno de ser adorado é Ele. Ele não divide glória com comedor de feijão e arroz. Ele não divide glória com pregador. Ele não divide glória com cantor. Ele não divide glória com pastor. Toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Não é da murmuração, não. Vou repetir de novo. Não é da murmuração, não. É adoração. Só que tem gente que só fica murmurando. Ah, Senhor, ah, não sei o quê. Olha para a vida da pessoa, está pior. Vira no balanço geral para você ver. Que tristeza. Vira para você ver. A tristeza da vida da pessoa. Balanço geral só faz tiro. Não sei daqui. Para o televisor só faz tiro. Só assalto a residência, assalto a casa, assalto a residência, é homicídio e adolescente, virou moda adolescente virar ladrão. Eu estava pensando com o pastor Maurício, aqui o pastor Maurício escutava, mas Belo Horizonte tem um tal de um funk do demônio, irmão. Não está vendo Esse mais. funk é ostentação. Jesus. Umas músicas nojentas fabricadas pelo próprio Satanás. Aí vulgariza totalmente a mulher. Você já viu, pastor? Vulgariza as meninas chamadas, as mulheres chamadas de mulheres, vasos mais frágeis. Aí lá na favela, lá é novinha, não sei o quê. Aí Deus vai levantar uma geração de homens. Deus vai levantar uma geração de jovens cheios da presença. A gente tem que voltar aquele tempo que a gente era mais crente. Andava com a Bíblia 24 horas na mão. Tem gente que tem medo de andar com a Bíblia. Se perguntar no trabalho desse, ele é quem ele fala só assim, 007 de Jesus Cristo. Mas não fala que é de Jesus. Não fala. Deus está falando com alguém aqui hoje. Ele não fala que é de Jesus. Ele fala que é de ar, fala que é de mas não, eu só vou na igreja. Só tem aqui na igreja. Então você é de Jesus, irmão. A partir do momento que você levantou a mão, você é atrismo, não tem como você fugir da presença dele. Depois de você uma coisa em alto e bom som, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem. Aqui a gente não bebe cerveja, aqui a gente usa cocaína, nem fuma maconha. Aqui a gente fica cheio da presença do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Porque crente que tem altar, ele tem a presença e adora. Tem a presença e adora. Talvez ele é quietinho, a gente que é quieto, tem uns que é mais elétrico. Tem uns que é mais quietinho, amém, a gente entende. Mas tem uns que já é elétrico, mais doidão, maluco. Tem esse cara mais tranquilo, amém, a gente entende. Etiqueta, não é igreja, tem que ter etiqueta não, irmão. Tem que ter quebradeira, tem que ter chacoalhada, tem que quebrar tudo. Glória a Deus, aleluia. Então, etiqueta é no restaurante, irmão. Glória a Deus. Etiqueta é só no restaurante. Até nós trouxemos, semana passada, falando de etiqueta aqui, ó. Esses dias aqui, ó. Tá na internet. Chegar na presença dos governadores. O pessoal não sabe comer bem, né? Eu aprendi, viu? Ah, eu também. Quando eu for no restaurante chique, eu vou atrás da pessoa. Você vai pegando. Sou bobo, irmão. Sou bobo. Vou chegar lá e pegar lá. Quando eu vou pedir galo, vai primeiro. Pedir galo, tá na Inglaterra. Vou pegar primeiro. Aí voltando para a palavra de Deus para encerrar. Glória. Diga dizer para o céu de alto e bom som. Aleluia.
não pode faltar a presença de Deus na sua vida. Não pode faltar a adoração na sua vida. Se você está sofrendo em qualquer tipo, qualquer área da sua vida, adore a Deus que você vai ver um ambiente novo. Não. Quando você adora, as coisas mudam. Quando você glorifica a Deus, a situação embora muda. Jairo adorou. Jesus foi na casa dele e ressuscitou a filha dele. A mulher pecadora, o justo de Jesus, adorou. Ela foi perdoada. Abraão subiu para o cume do monte para sacrificar Isaac. Quando ele subiu, falou: eu vou subir para adorar. E vou descer com Isaac juntamente comigo. Voltou com Isaac para casa. Aleluia! Até a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos. Ela tocou em Jesus, sentiu que foi curada. Mas ela não foi curada totalmente, não. Ela tinha que prostrar os pés de Jesus e adorar Ele e dizer tudo para Ele. Para depois Jesus olhar para ela e falar assim: vale, a tua fé te salvou. Tempo da igreja entender, irmão, o que abre porta de milagres é a adoração. Porque a adoração a Deus é assim, para você entender da glória a Deus. A sua necessidade está aqui em cima. A partir do momento que você adora, a sua necessidade vem aqui para baixo e o teu Deus vem aqui para cima. Você vai receber a sua necessidade. Você está aqui embaixo, minha filha. Você é bem inferior ao Deus que eu sirvo. E Deus literalmente abre porta. Eu nunca vi Jesus se como um orador, mas ele sempre vai um adorador. Marcos 5:24, Jesus foi com Jairo. Ou seja, não é Jairo foi com Jesus, não, pastor Maurício. É Jesus foi com ele. Aleluia. Eu queria dizer, Jesus vai com você na tua casa hoje. Jesus vai com você na tua casa. Você vai entrar na tua empresa, Jesus vai entrar com você. Você vai entrar no teu trabalho, Jesus vai entrar com você. Você vai entrar no teu projeto, Jesus vai com você. Vai adorando, poder vai indo com você. Coloca os seus pés, gentileza. Coloca os seus pés. Queria chamar ali à frente você que crê que Deus é Deus de milagre. Aleluia! Isso, pastor Assiste, vamos orar pela sua vida hoje. Aleluia, Deus. Já vem adorando, fechando os olhos. Vem adorando. Aleluia, Deus. Esposo, pega na mão de esposa. Eu vou orar pelas famílias aqui hoje. Vou orar pelo seu casamento. O seu casamento vai continuar sendo uma bênção. Eu vou orar para você que está solteiro, quer namorar, mas não vai buscar lá fora, vai guardar o tempo de Deus na igreja. Ah, não, porque ele é bonitinho. Vai ver bonitinho para você ver. Já vi muita gente que veio bonitinho e sofrer. É melhor namorar com feio, cheio da unção, do que namorar com bonitão vazio da presença. É Deus. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, mas os casais hoje estão de mão dada, vou orar pela família. Já vou encerrar a mensagem. A Bíblia diz que ele levantou um altar, lugar de presença, lugar de adoração. A Bíblia diz que ele adorou o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ele levantou ali uma tenda. Ele se estabeleceu onde Deus descia. Eu vim aqui dizer para você, tempo que você se estabelecer onde Deus desce. E Deus está descendo aqui nessa casa nessa noite. Eu estou sentindo a graça poderosa de Deus. Deus está trabalhando em áreas aqui hoje, pastor Maurício. Eu estou vendo pastora Cíntia grilhões sendo quebrados aqui nessa noite. Eu estou vendo pelos olhos da fé o milagre de Deus chegando dentro da tua casa. Eu estou vendo pelos olhos da fé Deus te enchendo do Espírito Santo aqui agora.
sol da justiça. Gente que fala assim: eu quero mais de Deus para a minha vida. Gente que vai sair daqui nessa noite dizendo, vai colocar um hashtag lá no seu Facebook e vai dizer: foi uma bênção hoje. Alguém vai te perguntar o que foi uma bênção. O culto foi uma bênção. Eu recebi a minha vitória. Eu recebi o meu milagre. E quinta-feira que vem tem nós. Levanta a sua mão junto com o seu irmão. Irmão, vou deixar você adorar, porque tem uma graça aqui. Eu não vou forçar nada, tem uma graça poderosa. Fecha teus olhos e vai adorando. Daqui a pouco vai estar cantando hino. Daqui a pouco vai estar cantando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Olha que coisa linda a igreja orando. Adorando, olha que coisa linda. A igreja adorando e orando.
Se alguém